Boa tarde a todos. Damos início à audiência pública da Lei Orçamentária para 2024. Agradecemos a presença do vereador Cide, do vereador Gilson e aos demais presentes. Orçamento de 2024. Então, nós temos a previsão: receita, 469.600.000, despesa, 421.390.000, reserva do regime próprio de previdência do Funprev, 48.210.000. As receitas aqui do Executivo, que são para as despesas do Executivo e do Legislativo. Dos tributos municipais, 71.499.000. Receita de contribuições, aqui contribuição da iluminação pública, 5.046.000. Receita patrimonial, 11.196.000. Receita de serviços, 1.012.000. Transferências correntes, 241.848.000. Outras receitas correntes, 6.789.000. Operações de crédito, 49 milhões. Total das receitas, 386.390. Agradecemos também a presença dos vereadores Marquinho, o Hélio César Fubá e do vereador Filipinho. A previsão da receita do Fundo Previdenciário. Receita de contribuições dos servidores da Câmara e do município, 15.663.000. Receita patrimonial, então aqui são os rendimentos de aplicação financeira, 33.463.000. Outras receitas correntes, 12.167.000. Receita intra-orçamentária, que são as contribuições patronais da Câmara e do Executivo, 21.917.000. Total, 83.210.000. Consolidada. Então, o que altera aqui são as receitas de contribuições, que vai para 20.709.000, somando o município e o Fundo Previdenciário. A receita patrimonial, na soma, 44.659.000. Outras receitas correntes, 18.956.000. Total da receita consolidada, 469.600.000. Então, o gráfico aqui das receitas, como a composição das receitas no gráfico. Então, dos tributos municipais, 18% do total das receitas. Das receitas de contribuições, 1% da receita total. Receita patrimonial, 3% do total da receita. Transferências correntes, 63% das receitas. E outras receitas correntes, 2% da receita total. Operações de crédito, 13% do total da receita. Do Fundo Previdenciário, as contribuições, 19% da receita. Receita patrimonial, 40% do total das receitas. Outras receitas correntes, 15%. Nesse outras receitas correntes aqui está o aporte também da Câmara e do município. Receita intra-orçamentária, 26% do total das receitas. Consolidando as receitas, os tributos municipais, 15% da receita total. Receita de contribuições, 4%. Receita patrimonial, 10%. Transferências correntes, 52% do total da receita. Outras receitas correntes, 4%. Receita intra-orçamentária, 5%. E operações de crédito, 10% da receita total. Evolução da receita de 2014 a 2024. Então, nós vemos aqui a evolução aqui. Aqui são as receitas correntes. Tá? Aqui não estão as receitas de capital, não é a receita total. Essas são as receitas correntes
porque são base para despesa de pessoal, para endividamento, e elas são todos os anos tem, né? A receita de capital não, elas não têm todos os anos. Receita de capital, ela pode ter um ano, no caso das operações de crédito, ou transferência de convênio, ou outras transferências de capital. As receitas correntes não, elas são contínuas. Então, nós vemos aqui o crescimento da receita ano a ano, né? 2015 cresceu 14,35% com relação a 2014, 2016, 12,32%, 2017, 2,95%, 2017, 2,95%, 2018, 6,91%, 2019, 8,60%, 2020, 2,28%, 2021, 15,85% a mais que 2020, 2022, 23,36%, uma previsão para 2023 que era com base lá em 2021, 290 milhões, menos 6,98%. Então, uma correção para 2024, receita corrente vai para 337 milhões 390, 16% a mais que 2023. Então, nós vemos aqui a evolução da receita nos anos. Do Fundo Previdenciário, também nós tivemos aqui crescimento, 2018 uma queda, né? Aqui os anos ruins de rendimento de aplicação financeira, né? Nós podemos notar aqui, os anos que nós tivemos que foram ruins para aplicação financeira, ele reduz aqui a receita. Aí nós temos para 2022, já foi 75 milhões 645 mil. Para 2023 havia uma previsão lá com base em 2021, então houve uma redução. Para 2024 uma correção, 83 milhões 210. Então corrigindo, 46,15% a mais que o que foi previsto para 2023. Consolidado, receita corrente consolidada. Então nós temos aqui nos anos, né? Nós temos aqui 2022, que foi 27,28% a mais que 2022. Aliás, 2022 foi 27,28% a mais que 2021. Né? De 304 milhões 755 foi para 387 milhões 910. Então, fazendo uma previsão para 2024, 420 milhões e 600 mil. 21,07 a mais do que o previsto para 2023. Evolução da receita agora aqui com as receitas de capital. Agora a receita total. Então, do Funprev nós já vimos, vamos ver do município aqui. Tá. Vejo que dá uma diferença aqui na 2022, foi para 325 milhões. 2023, 364 milhões o previsto, né? Você veja que na receita total ela já dá maior, né? Diferente da só corrente, que ela dava menor, né? A previsão para 2023. Aqui ela dá maior aqui por questão do Finisa, das operações de crédito. E para 2024, 386 milhões 390, 5,93% a mais do que 2023. No 24, sim. Inclui também, por isso que ele pode ver que aqui ele está crescente. Se nós olharmos lá só nas correntes, né, nós vemos aqui, menor, né, previsão. E aí, quando vai para a receita total, ele acaba ficando maior. Consolidado, né, nós vemos, foi para 469 milhões e 600. Então, aqui com as receitas de capital. As despesas, então, para o ano de 2024. Nós temos também um total de despesas de 386 milhões 390, aqui o município e o legislativo, tá? Executivo e legislativo. Então, 386 milhões 390. Pessoal em cargos sociais, 154 milhões 109 mil. Juros em cargos da dívida, 5 milhões e 30 mil.
Outras despesas correntes, 151.699.500. Despesas de capital, investimentos, 65.252.500. Inversões financeiras, 1.000. Esse é para o caso de haver que nós já tivemos, há alguns anos aqui, as questões das TDAs, né? Isso aqui seria como uma aquisição de um título. Então, se ocorrer pagamento de TR com TDA, nós fazemos, aí no valor da receita, né, nós fazemos essa despesa. Amortização da dívida, 6.924.000. Reserva de contingência, 3.374.000. Total, 386.390. Das despesas do Fundo Previdenciário. Do qual? Da reserva de contingência? Não, é uma obrigação legal que você tem que ficar. Então, é no mínimo 1% da receita corrente líquida. Não, novembro e dezembro aí ela se torna, você pode utilizar para qualquer despesa daí. Se não ocorrer nenhuma contingência, inclusive para pessoal também. Se não ocorrer nenhuma contingência, nada que, né? Então esse valor que ficou de reserva no último bimestre, novembro e dezembro, ele pode ser para outras despesas daí. Do FUNPREV, né? 32.710.000 de pessoal em cargos sociais. Outras despesas correntes, 2.240.000. Despesa de capital, 50.000 de investimentos. Total, 35 milhões das despesas. Reserva do regime próprio, 48.210. Então, a reserva orçamentária. Então, nós vimos lá a receita de 83 milhões. E aqui as despesas no total. Consolidado. Então, nós temos pessoal em cargos sociais, 186.819. Juros em cargos da dívida, né, 5.030. Outras despesas correntes, 153.939.500. Investimentos, 65.302.500. Inversões financeiras. Amortização da dívida, 6.924. Reserva de contingência. Total das despesas, 421.390. E a reserva orçamentária, 48.210. Então, aí dá o equilíbrio da receita com a despesa. No gráfico, as despesas. Pessoal em cargos sociais. Aqui o município, as despesas do Executivo e do Legislativo. Pessoal em cargos sociais, 40% do total das despesas. Juros em cargos da dívida, 1%. Outras despesas correntes, 39% da despesa total. Investimentos, 17%. Amortização da dívida, 2% do total da despesa. Reserva de contingência, 1%. Do Fundo Previdenciário, 39% das despesas são com pessoal em cargos sociais. 3% outras despesas correntes. E a reserva orçamentária, 58% do orçamento do Fundo Previdenciário. Consolidado, nós temos 40% das despesas com pessoal em cargos sociais, 1% juros em cargos da dívida, 33% outras despesas correntes, investimentos 14%, amortização da dívida 1%, reserva de contingência 1%, reserva orçamentária do FUNPREV, 10%. Evolução das despesas, aqui também de 2014 a 2024. Então, nós vemos aqui o crescimento da despesa. Então, nós temos variações aqui, ó, de 2015 com relação a 2014, 28,50%. 2016, 6,45% a mais que 2015. 2017, 5%, 2018, 9,70%, 2019, 8,71%, 2020, 4,74%, 2021, 6,17%, 2022, 30,23%, 2023, então na previsão seria 11,71% a mais,
e 2024, previsão de 5,93% a mais que 2023. Tá? Então, essas aqui são as despesas do Executivo e do Legislativo. Aqui do Fundo Previdenciário, então nós temos aqui as variações também. Então, aqui em 2020, gastava-se 20.789.000, 2021, 22.150.000, 6,55% a mais que 2020. 2022 foi para 28.524.000, 28,77% a mais que 2021. Então, é o crescimento aqui das despesas previdenciárias. E para 2024, 35 milhões de previsão. Consolidado, nós temos então, 2022 foi 31,11% a mais que 2021. 2023 está previsto 10,46% a mais que 2022, e 2024 uma previsão de 7,45% a mais que 2023. 421.390.000 para 2024, consolidado. Lembrando que aqui é o valor, daí tem mais o valor da reserva orçamentária. Despesas por órgão. Então, nós temos aqui Poder Legislativo, 14.736.000. Secretaria-Geral do Gabinete, 17.302.000. Gabinete do Vice-Prefeito, 287.000. Procuradoria-Geral do Município, 2.654.000. Controladoria-Geral, 720.000. Secretaria Municipal de Administração, 22.884.000. Secretaria de Finanças, 23.338.000. Obras e Serviços Públicos, 88.646.000. Trabalho e Indústria Convencional, 3.582.000. Cultura, Esporte e Recreação, 12.948.000. Educação, 94.213.000. Saúde, 76.440.000. Assistência Social, 19.418.000. Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 5.848.000. Reserva de contingência, 3.374.000. Então, um total de 386.390.000. Então, aqui nós temos nas despesas por órgãos, 3,81% do total da despesa está no Legislativo. Lembrando que nos 14 milhões tem ali 4 milhões que são para as emendas impositivas. Então, até aquela reserva, como veio na LDO, aquela reserva. Então, não são os 14 milhões com o Legislativo, né? São 4 milhões e 49 para emendas impositivas. O que veio na LDO está vindo agora no projeto, porque a outra lei saiu depois, né? A outra lei saiu depois que já tinha vindo a LDO e já... Aí a Câmara vai ter que fazer aqui as emendas. Aí teria que ser aqui. Para aquelas emendas impositivas, as individuais, já tem a reserva. Já saiu na LDO, aquela reserva já está. Ou mais, daí tem que ser realizado aqui, que dá mais 3 milhões e alguma coisa. É um pouquinho menor o índice, né, do que as individuais. Secretaria-Geral do Gabinete, 4,48%. Procuradoria-Geral, 0,69% da despesa. Controladoria, 0,19%. Secretaria de Administração, 5,92% da despesa total. Finanças, 6,04%. Obras e Serviços Públicos, 22,94% da despesa total. Trabalho e Indústria Convencional, 0,93%. Cultura, Esporte e Recreação, 3,35% do total da despesa. Secretaria de Educação, 24,38% da despesa total. Secretaria de Saúde, 19,78% da despesa total. Lembrando aqui que a saúde não é o cálculo dos 25, tá? É do total da despesa. Ele está cumprindo os 25, só que na despesa total equivale a 24,38%.
Sim, sim. Secretaria Municipal de Assistência Social, 5,03%. Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 1,51%. Reserva de contingência, 0,87%. E aqui agora com o Fundo Previdenciário, né, nos 469 milhões e 600. Então são aquelas despesas mais 35 milhões do fundo, mais os 48 milhões 210 da reserva orçamentária. Então o que é essa reserva orçamentária? Seria mais ou menos para a capitalização do fundo, é um recurso que ele vai ficando para capitalizar o fundo, ou seja, você tem a receita e não gasta tudo aquilo que arrecada. Então, ele vai ficando essa reserva orçamentária, tá? Que é para capitalizar o fundo, que é para fazer a capitalização do fundo. Então, no gráfico, aí nós temos lá, o Legislativo fica em 3,14%, Secretaria-Geral do Gabinete 3,68%, Gabinete do Vice-Prefeito 0,6%, 0,57% é a Procuradoria, Controladoria Geral 0,15%, Secretaria de Administração, 4,87% da despesa total. Finanças, 4,97% do total das despesas. Obras e Serviços Públicos, 18,88%. Trabalho e Indústria Convencional, 0,76%. Cultura, Esporte e Recreação, 2,76% do total das despesas. Secretaria de Educação, 20,06%. Secretaria de Saúde, 16,28%. Secretaria de Assistência Social, 4,14%. Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 1,25%. Reserva de Contingência, 0,72%. O FUNPREV, 7,45% as despesas do fundo, né, que são as despesas mesmo que ocorrerão no fundo. E a reserva orçamentária, 10,27%. Isso, do total da despesa, dos 400 milhões. Ah, o 25? Uhum. Porque aqui é da despesa total, dos 400 e... Isso, do 420, do total da despesa. E os 25%, ele é 25% de impostos, né? De impostos municipais e dos impostos que são transferidos. Aí tudo, né? Porque aqui tem o FUNPREV também junto, né? Aí tem mais o FUNPREV. Depois eu mostro ali o cálculo, quais seriam os valores para o 25%, né? As fontes lá. Tem um outro aqui, aí eu demonstro lá quais seriam, que seria o mínimo, né, do gasto nos 25%. Aqui um comparativo, né? O que foi orçado para 2026, 421.690.000, e o orçado para 2024, 469.600.000. Então, no total, são 11,36% a mais. No Poder Legislativo, em 2023, 10.178.000, em 2024, 14.736.000, 44,78% a mais que o ano passado. Secretaria-Geral do Gabinete, 15.729.000, 17.302.000, 10% a mais. Aqui nós temos também a Guarda Municipal, né, e talvez a nova secretaria, que tem lei, a Secretaria de Ordem Pública, né, que tem que ser criada, vai sair daqui para ir para a secretaria. Gabinete do Vice-Prefeito, 273.000, 277.000, 5,13% a mais. Procuradoria-Geral do Município, 9,90% a mais, 2.415 em 2022, 23, 2.654 em 2024. Controladoria Geral, 692.000 em 2023, 720.000 em 2024, 4,05%. Secretaria de Administração, 10,05% a mais em 2024. De 20.794 para 22.884. Secretaria Municipal de Finanças, 18 milhões em 2023, 23.338 em 2024, 29,66% a mais. Serviços, obras e serviços públicos, menos 16,94%.
106.721 em 2023, 88.646 em 2024. Então, aqui são as previsões do Finisa, né, que era mais esse ano. Tá? Então, tinha valor maior. Da Trabalho e Indústria Convencional, 3.360 em 2023, 3.582 em 2024, 6,61%. Cultura, Esporte e Recreação, 10.649 em 2023, 12.948 em 2024, 21,59% a mais. Secretaria de Educação, 80.197.250 em 2023, 94.213.000 em 2024, 17,48% a mais. Pode. Isso, pode. Mas se quiser perguntar já, se for para não precisar voltar, já. Uhum. Então, me chama a atenção pelo volume de obras que vai ter, tá? E pela redução da verba que vai ter. Isso. Então, eu queria entender isso e o que justifica esses aumentos ali do poder legislativo, se vai ter alguma justificativa para demonstrar por que houve esse aumento percentual verificado aí. Sim, então, aqui 14 milhões já foi explicado, que tem a reserva, que seria das emendas impositivas individuais, que são 4.049.000. Então, seria aqui, ó, menos 4.049.000 no legislativo. Tá? Isso na elaboração, depois aqui no estudo, na análise, na aprovação, vão ter as emendas na Câmara. Então, aqui os vereadores vão decidir esses 4 milhões, no mínimo 2 milhões, 50% é da saúde. Tá? Então, no mínimo 50% é da saúde, é o que diz a lei. E os outros 50%, aí os vereadores vão, né, a Câmara vai decidir e vai fazer as emendas daí no orçamento, desse valor. Daqui, desses 106 milhões são o Finisa, só que muitas obras estão em fase de licitação, estão sendo licitadas. Então, a previsão aqui não são essas obras desse ano, são obras novas. Tá? Então, não. Cultura e Esporte também tem obras do Finisa. Então, assim, é isso. Vai estar discriminado. Despesa por área. Aplicação em educação, 94.213, saúde, 76.440, assistência social, 19.418, obras e serviços, 88.646, legislativo, 14.736, outras áreas, 92.937.000. Então, aqui, legislativo e executivo, 386.390. No gráfico. Então, na educação, 24,38% do total das despesas, aplicação em saúde, 19,78%, assistência social, 6,97%, obras e serviços, 30,20%, legislativo, 3,81%, outras áreas, então, todas as demais secretarias, 24,05% do total do orçamento. Então, aqui, para cumprir os 25% da educação, os 15% da saúde, que está bem acima, né? Esse ano nós já estamos ali em agosto próximo de 30%, né? Então, as outras áreas, né, ficam com menos valor.
Consolidado, então, seriam aqueles valores aí mais o fundo previdenciário. 35 milhões as despesas do fundo previdenciário, as despesas previdenciárias, e a reserva orçamentária de 48 milhões 210. Então, aí, totalizando os 469 milhões e 600 do orçamento. Aí nós teríamos educação 20,06% do total, aplicação em saúde 16,28%, assistência social 4,14%, então na área de obras e serviços 18,88%, outras áreas 19,79% do total, legislativo 3,14%, fundo previdenciário 7,45% e a reserva orçamentária do fundo 10,27%. A receita corrente líquida para 2024. Então, nós temos uma receita corrente líquida de 337.398.000. Então, no mínimo 1% tem que ser reserva de contingência, né, que ficou no valor da reserva. O que nós temos de receita? Dos impostos municipais, 71.499.000, de contribuições aqui da iluminação pública, que as previdenciárias elas não entram nesse cálculo, tá? Aí 5.046.000, patrimonial 11.196.000, receita de serviços 1.012, transferências correntes 241.848.000, outras receitas correntes 6.789.000, total da receita corrente líquida prevista para 2024. Então, a despesa de pessoal, com base na receita corrente líquida, de 337.390.000, o máximo que poderia, né, aqui nos 57%, 192.312.300. Tá? Seria aqui no limite prudencial, não é o máximo, seria 60%. Tá? Mas nós fazemos aqui já calculamos pelo limite prudencial. Então, pelo limite prudencial, no máximo 57%, então seria 173.081.000 do Executivo e 19.231.000 do Legislativo. Então, isso é o máximo que poderia de despesa de pessoal. Reserva de contingência, 1% da receita corrente líquida, então arredondou para 3.374.000. A dívida, em agosto de 2023, então dos relatórios que foram publicados agora, que estão no boletim, na publicação do boletim. Dívida contratual de 34.216.000, deduções de 91.898.000, dívida consolidada líquida 57.681.000, receita corrente líquida 322.549.000, dívida consolidada líquida menos 17,88%. Então esse é o endividamento em agosto. Na sexta-feira nós estaremos aqui apresentando, né, o das metas fiscais, a avaliação das metas fiscais, e esse relatório será apresentado também aí mais discriminado daí na sexta-feira. E por último, o que nós temos aqui seriam os principais projetos, então, para 2024. Então seria a construção do novo prédio da Câmara, 225.000. Aquisição de equipamentos para a Secretaria-Geral de Gabinete, 30.000. Equipamentos para a PGM, 30.000. Equipamentos para a Controladoria Geral, 20.000. Equipamentos para a Secretaria de Administração, 110.000. Secretaria de Finanças, 55.000. Construção e reforma de centros comunitários, 2 milhões. Revitalização dos centros comunitários da Vila Esperança, da Vila Santa Rita, das 100 Casas e do Jardim Alegre. Então, as previsões para o ano que vem. Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 300.000. Construção de galerias pluviais, 200.000. Pavimentação de vias urbanas, 3 milhões. Então, nova ligação da área 6 à área 3, complementação da pavimentação no bairro Jardim União. Então, que está previsto para o ano que vem, e outras conforme prioridades. Durante o ano vão aparecendo as prioridades. Manutenção e segurança da malha viária urbana.
Então, seria revitalização da estrada Max Staldach, recape asfáltico no bairro Casa Bela, outros conforme prioridades, acessibilidade em áreas públicas de uso comum. Então, seriam aqui a manutenção de segurança da malha urbana. Implantação do terminal de transporte coletivo, 4 milhões. Aquisição de equipamentos para unidade de serviços públicos, 55 mil. Infraestrutura de iluminação pública, 772 mil. Construção e revitalização de praças e parques e espaços verdes, 3 milhões. Revitalização do Parque da Cidade. Construção de quiosques e sanitários em espaços públicos. Tá? Então, são 6 espaços públicos e são, se eu não me engano, 4 complexos e 2 praças. Uma é a Praça dos Pinheiros, né? A Praça Luba Clabim. Só um minutinho. Então, desses espaços seriam Praça dos Pinheiros, Praça Bolívar Caetano Vaz, no Jardim Alegre. Tá? Que seriam aqui nas praças. Construção da arena multiuso, construção do Cefec, 3 milhões. Aquisição de equipamentos e material permanente para o trabalho, indústria e comércio. Ampliação e manutenção do núcleo empresarial de tecnologia, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, aquisição de equipamentos para a divisão cultural, 110 mil, construção, ampliação e reforma de estruturas, espaços esportivos e de lazer. Então, construção do complexo de lazer da Associação Banestado, na Vila São Francisco, construção de quiosques e sanitários de espaços públicos. Então, seriam aqui no complexo do Jardim América, complexo da Área 7, complexo da Marinha e complexo do Conjunto São Francisco. Então, seriam esses, né, essa construção de quiosques e banheiros. Outros conforme prioridades. Da Secretaria de Educação, aquisição de veículo para o setor de infraestrutura escolar, 150 mil. Aquisição de equipamento e material permanente para as unidades administrativas, 100 mil. Aqui seria uma complementação do barracão, se houver necessidade no ano que vem, porque já está acontecendo. Aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades do ensino fundamental, 110 mil. Aquisição de veículo tipo van e ônibus para o transporte de alunos, 380 mil. Reforma da deputada Pérez Pacheco, que também está acontecendo. Se o ano que vem acontecer, tiver algum aditivo, ele já tem no orçamento uma previsão. Seria para a conclusão. Aqui a construção da Escola Municipal São Silvestre, 7.803.000. Aquisição de equipamento e material para a educação infantil, 110 mil. Ampliação e reforma do CEMEI Vinícius de Moraes. Também já está acontecendo essa obra, se tiver necessidade de algum aditivo para o ano que vem. Da Secretaria Municipal de Saúde. Construção e ampliação de unidades de saúde. Então, seria a ampliação da unidade do pronto atendimento municipal, construção da unidade básica de saúde do Conjunto São Francisco, e construção da unidade mista de saúde do Jardim Monte Alegre. Então, o valor aqui 100 mil, por quê? Porque seria a contrapartida de convênios. Então, seriam convênios. Pode acontecer que a do Monte Sinai ainda ocorra a licitação esse ano ainda. Tá? Então, pode acontecer essa licitação. Mas, de qualquer forma, fica para o ano que vem também, no orçamento, que aí o orçamento nosso que seria a contrapartida. Tá? Aí, se vier o recurso do convênio, aí tem que fazer um crédito adicional com o recurso do convênio e ver a contrapartida. Aquisição de equipamento e material permanente para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, 331 mil. Aquisição de veículos leves para o Programa Saúde da Família, 88 mil.
Veículos para transporte de pacientes para o tratamento fora do domicílio, 400 mil. Equipamentos e material permanente para o UPA, 441 mil. Equipamento e material permanente para o serviço de vigilância sanitária, 110 mil. Para os serviços de vigilância epidemiológica, 110 mil. Ampliação e reforma do CEMEI Vinícius também seria caso de necessidade. Construção e ampliação de próprios da assistência social, 110 mil. Na planejamento urbano, habitação e meio ambiente, aquisição de equipamento e material permanente, 55 mil. Aquisição de imóveis de interesse público, 50 mil. Tá? Esse no caso de uma abertura de rua, uma ligação que precise de uma desapropriação, então seriam esses imóveis de interesse público. E imóveis destinados à moradia de interesse social, 50 mil. Então, esse seria o último demonstrativo que nós temos. Estamos abertos a perguntas, a colaborações. Celso, boa tarde, secretário, boa tarde àqueles que estão nos assistindo e aqueles que estão aqui também. Celso, uma dúvida, uma das cobranças que a gente tinha, e eu lembro desde o início do mandato, aí, com relação à Guarda Municipal. Então, tivemos a criação, daí agora o concurso, o chamado. A pergunta dentro desse orçamento, pela sua experiência, está suficiente dentro do orçamento reservado para a Guarda Municipal? Ou como que vai ser trabalhada essa questão? Não sei se existe a possibilidade de busca de recursos para a implantação da Guarda. Existe também. Uma vez implantado, existe recurso federal também que vai se buscar. Mas nós estamos falando para o início. Como o início vai ser curso, né, nós vamos chamar, e são, parece que 10 meses de curso, então nós não teremos, assim, hora extra, aqueles... Então, para o começo, sim, é um valor menor. Aí, para o ano que vem, ele já vai ter incremento de hora extra, e outros, férias, né, que vai ter direito. Porque esse primeiro ano já não, né, como vai ser chamado agora, não vai ter. Então, ele foi calculado assim. E mais os equipamentos também. Parte dos equipamentos vai ser com o Finisa, tá? Aquilo que for equipamento, e os demais sim. Então, ele está englobado no orçamento, ele vai vir discriminado ali a Guarda Municipal. Só que para o ano que vem vai ter que se criar a Secretaria de Ordem Pública. A IES vai transferir para a Secretaria. Então, todos os valores de... É que eu acho que estava ali, pelo que você passou ali, 2 milhões, mais ou menos, e não sei se é esse o valor, pelo que eu vi ali, pela diferença que foi colocado na Secretaria de Gabinete, mais de 2 milhões para a implantação da Guarda? Você não tem... ali deu essa diferença, mas esses 15 milhões do ano passado já tinha a Guarda nele também. Já tinha recurso para a Guarda para 2023 também. Então, ele teve um aumento mais, porque agora nós já temos mais base até para despesa de pessoal. Ok. Celso, essa aquisição de imóvel destinada à moradia de interesse social aí, aonde que se enquadra aqui no... Isso se tiver uma ocorrência por exemplo, quando você faz uma desapropriação para entrar num programa que o município às vezes entra com o terreno, com o imóvel, com o terreno. O que era antigo Minha Casa Minha Vida. Lá já o terreno já é do município, né? Lá o terreno já é do município. Aqui seria mais se você precisar um terreno para entrar num programa desses. Por exemplo, em um programa junto com a Coapar, ou num programa do Minha Casa Minha Vida. Então, seria um valor que você tem, né? Dependendo do terreno, não vai ser suficiente, você teria que fazer suplementação. Mas seria para esses programas de moradia. Aqui, como é de interesse social, tem que ser de interesse social. Então, são aqueles que... Viu, Celso, e aí lá do bairro São Francisco, lá, você no posto de saúde lá, tem valor aí ou não? É convênio também.
Esse é só para contrapartida, é convênio também. Os dois são convênios. Tá? Isso. É. Para o Monte Sinai. Para o Monte Sinai. Também tem. Ele tem um valor maior, um valor maior de contrapartida. Tá? Mas é que está saindo os projetos, tá? Eles já estão os projetos já estão, por isso que talvez o Monte Sinai já vá para licitação. Ele já tem o valor, já tem os projetos, já está. E do São Francisco também está ainda na fase de projeto, né? Elaborando o projeto, que estiver pronto para subir para a licitação, ele vai. Lá, ele tem aqui, eu tinha aqui os valores. Celso, tem aqui a construção da arena multiuso, 30 milhões, certo? Isso. Esse é o do Finisa, que é aquela lei que saiu aqui, e esse se mantém. Tá? E a construção do Cefet, Centro de Formação Esportiva, que é cultural, onde vai ser? Também é. Esse, o Cefex, é lá onde era o tiro de guerra. Lá onde era o tiro de guerra. É para adaptar lá para esporte e cultura. Né? Seria um centro de formação. Então, seria uma adaptação lá no tiro de guerra. Que aquele ficou para o município. Então, o município tem que dar uma destinação. Você tem o valor que vai sair tanto lá no São Francisco? Ele está aqui 4.500.000. Assim que tiver o valor, como ele vai ser com a operação... Como que funciona uma operação de crédito? Ela não é um dinheiro que você pega e vem. É conforme você vai desembolsando, conforme você vai gastando. Então, se ele não tiver suficiente no orçamento, você pode abrir até aqueles 90 milhões, não, porque nós já pegamos, tem um saldo de 84 milhões. Mas nesse saldo você vai e você pode adicionar o orçamento. Então, a operação de crédito ele não vem o dinheiro antes para você. É algo que depois que você licita, que você contrata, aí você começa a pedir o desembolso conforme vai executando. Então, vai pagando conforme a execução da obra. Eles vão fiscalizando a obra e vão liberando. Ele não é o dinheiro que te dá na mão e... Não, é conforme você vai executando. Então, você faz lá um cálculo para 3 meses de desembolso, e aí você vai pagando, presta conta desse, e aí você pega outro desembolso. Então, você tem que prestar conta de um para pegar um novo desembolso. Então, ela é conforme vai executando. Eu vi que foi destinado alguns recursos aí que vai ser para ampliação de áreas de lazer, praças e... Isso. Para atividade, vamos dizer assim, pública, esportiva e de lazer, tá? Só que a gente tem acompanhado que isso já tem sido proposto pelo governo, foram criadas inúmeras praças, mas não se vê nem no orçamento e nem na prática a aplicação de recursos para manutenção disso, porque cada praça que você cria, cada praça vai gerar uma nova despesa. Essa despesa está aí nessa planilha? Não, ele tem no orçamento, mas não é projeto. Aqui são o orçamento nós temos atividades e projetos. Esse eu apresento na Câmara aqui os projetos que seriam despesa de capital. Ele está na despesa corrente como manutenção de parques e praças. Tem valores lá para manutenção. No orçamento vai aparecer. Não. Lá são para as manutenções, né, conforme do que existe e o que você vai ampliar, na verdade, nós não temos ampliações. Na verdade, nós temos aqui umas melhorias, tá? Aí sim, com essas melhorias você tem, aí para o futuro você vai ter que colocar mais recurso orçamentário para manutenção. Mas ele tem um específico para manutenção de praças. Eu participei, como eu faço parte do conselho, eu participei agora de um problema que aconteceu com a prefeitura, onde faltou dinheiro, faltou recurso para a Feira do Bem, e foi solicitado ao conselho disponibilizar a verba para manter a Feira do Bem. Então, o que foi visto? Que
que não foi feita uma análise criteriosa do quanto que ia ser necessário de orçamento para manter a Feira do Bem, e teve que buscar recursos extras que não eram destinados para essa finalidade para manter o programa. O programa é muito bom, porém não foi vislumbrada essa projeção futura. Então, só por isso que eu perguntei. É que a Feira do Bem, ela é financiada com a taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo, ela não financia os custos de coleta, de transbordo e os custos da Feira do Bem. Tá? Então, o que acontece é, o recurso, ele não é suficiente para cobrir todas as despesas. Você arrecada menos do que gasta. Aí foi o que foi? Foi o recurso do meio ambiente, que é do CONDEPA, que é um recurso que a Sanepar repassa para o município, que seria para o meio ambiente. Como a Feira do Bem é uma atividade voltada ao meio ambiente, porque é o reciclável que você está tirando do meio ambiente, aí é que foi esse recurso para a Feira do Bem também, porque é voltado para o meio ambiente. Então, seria dentro do programa de meio ambiente. Isso, não, mas os recursos que tem lá, ele é para todas as estruturas de praça. Tá? Então, todo que tiver estrutura, ele vai ter o recurso. Dos espaços esportivos, ele vai estar lá na Secretaria de Cultura e Esporte, lá para a manutenção dos espaços daí de lazer. Só que ele não aparece aqui porque ele não é despesa de capital, seriam despesas correntes. Se fosse passar o orçamento inteiro aqui, nós ficaríamos aqui até a noite, né? Então, assim, o orçamento vem, ele vai ser discutido na Câmara, vai ser analisado, tem as emendas, vai ter mais uma audiência pública da Câmara, a Câmara também faz uma audiência pública e convida os cidadãos também para... Então, tendo esse conhecimento de antemão, o cidadão, na próxima audiência, ele pode também vir participar. Okay? Eu que agradeço da participação. Okay? Mais alguma pergunta, alguma colaboração, alguma colocação? Então, damos por encerrada a audiência pública da Lei Orçamentária 2024. Obrigado pela presença de todos.